a mais um videocast da Super Varejo e agora eu vou entrevistar o Arthur Mateu, ele é head da Boltz. Tudo bem, Arthur? Tudo bom? Boa tarde. Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente, tá? No nosso videocast. Arthur, fala pra gente da Boltz. Maravilha. Apresenta a Boltz pra gente. Perfeito. Bom, a Boltz é uma empresa de inteligência de mercado. Ela foi criada pela Apas, numa iniciativa, né, na ideia de a Apas ter uma startup, junto com outra startup de outra modalidade, de inteligência de mercado. Para quê? Para trazer para o varejo informação, né? O varejo a gente sabe que tem informação de outros provedores, mas nada como a Apas, né, que trabalha diretamente com esses varejistas, dominar essas informações e poder trazer informação para esse mercado para que ele possa usufruir das informações e trazer, digamos que mais venda e mais valor para o que eles fazem no dia a dia, né? Que tipo de informação você traz? É da indústria? Explica pra gente. Perfeito. A gente tem leitura de mais de 150 milhões de tickets hoje por ano, tá? Isso significa que a gente lê todos os dias todos os cupons que passam naqueles caixas. É uma leitura simples que é feita ali na frente de caixa. Isso nos facilita para que nós tenhamos visão, né, do que aquela rede vende como um todo, de todas as categorias, e comercializemos isso com a indústria, porque no final é a indústria que subsidia esse projeto para que o varejo não tenha nenhum tipo de custo. Por que é importante hoje o varejista ele ter esses dados, né? Sobre realmente o ponto de venda, os produtos. Por que é fundamental na operação dele hoje, essa informação? Perfeito. Tem sido cada vez mais difícil você conseguir vender mais no varejo, né? Cada vez mais players estão atuando, você tem os grandes redes que estão aí, né? Você abre uma loja, a grande rede vem, o Carrefour, por exemplo, o Pão de Açúcar, vem e faz várias outras lojas próximo da sua região. Então, quanto mais informação você tem, mais assertivo você é nas decisões que você toma no dia a dia, seja de melhor sortimento, como posicionar meu preço, o que a concorrência está vendendo que eu não estou vendendo, claro, sempre também respeitando o que pode ser passado, né? Existem a lei LGPD, existe toda uma auditoria que é feita nas informações para que não vaze informação entre os concorrentes. Mas a gente consegue trabalhar isso hoje para que o varejista consiga ver o que o mercado está fazendo e atuar para que ele venda melhor e possa ser mais assertivo nessa venda, né? Quando a gente fala de dados, eu acho que muita gente tem dificuldade de compartilhar os dados. Eu não sei se isso acontece no varejo, eu imagino, porque é muito estratégico. Eu acho que com a indústria também não é diferente, né? Ela, mesmo aquela que é seu cliente, eu não sei se ela vai te passar tudo. Como é que está essa questão de compartilhamento de dados hoje? Eles passam realmente? Perfeito. Bom, essa é a maior dor da Boltz, na verdade, né? E que a gente tenta passar, claro, para o varejista. Como APAS, a gente consegue ter proximidade com o varejista para dizer para ele, e com credibilidade, de que as informações deles estão seguras, né? Mas claramente muitos varejos hoje recusam passar essa informação porque é a informação que faz com que ele ganhe força na mesa de negociação, ele possa, enfim, utilizar os números dele sem ser prejudicado com a concorrência visualizando a informação dele. Então, de fato, eles têm um bloqueio, mas a gente vem cada vez mais pela Escola APAS, por todas as frentes que a gente abre com o varejista, quebrando esse paradigma, essa barreira, para que eles possam entender que o compartilhamento e a colaboração entre as partes faz com que o negócio cresça. E isso passa pela indústria também. A indústria tem menos restrição, a não ser as cervejarias, né? Não vou citar os nomes, mas algumas marcas que são muito fortes, umas com as outras na concorrência. Elas entendem que se eu passar a minha informação para o meu concorrente, eu posso estar sendo prejudicado. Mas na maioria das vezes você consegue fazer com que uma indústria não se importe de que outra indústria também tenha informação, porque no final a diferença está em como utilizar essa informação e não em somente ter, né? Porque se eu tenho e não faço nada e meu concorrente tem e faz, ele vai sair na frente. O importante é que ambos possam ser competitivos e ter a informação também, né? Quando você vê o Brasil nessa questão de dados, o setor, o próprio supermercadista, o setor do trade, né? Quando você olha o setor fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, o que vocês percebem de a gente lá é muito mais comum, lá essa questão dos dados já está numa evolução. Aqui no Brasil ainda a gente está caminhando, as empresas, né? Ainda mais no supermercado, ele está aprendendo. O que você vê nesse cenário aí? Perfeito. Bom, no mundo globalizado, os países estão evoluindo muito, muito em conjunto em termos de dados, né? Você hoje tem países que possuem tecnologias mais avançadas, porém a informação e o trabalho com dados
tem avançado muito em conjunto. O Brasil ele está, inclusive, entre um dos países mais avançados em tecnologia nesse sentido de dados e analytics, né? Quando você pega aqui no Brasil, por exemplo, uma Scantec, que é um player também muito forte, ele trabalha os dados, ele tem uma granularidade aí de 30 mil lojas que ele faz leitura no Brasil, e antes nós nem sabíamos que existiam 30 mil lojas no passado, né? E essas empresas, como Scantec, como Nielsen, elas vêm de outros países também, mas lá onde eles estão, a informação não é tão superior ao que é o Brasil. A evolução está acontecendo em conjunto, porque hoje, graças à tecnologia, quando se fala de dados, as coisas podem andar muito parecidos, porque a internet, a computador, é diferente de, por exemplo, uma tecnologia específica de um desenvolvimento de produto, que existe a matéria-prima lá e não existe aqui. Dados é internet, é sistema, e aqui a gente tem sistema muito similar aos sistemas que tem no exterior hoje. Por que é mais vantajoso, na sua visão, o varejista contratar uma empresa como a Boltz, ao invés de ele tentar montar uma equipe interna? Eu não sei se alguns tentam fazer, não sei como é que é. Não sei se você entendeu o que eu te perguntei, Sim. né? Às vezes o varejista, não, eu não quero. Quero analisar eu mesmo meus dados aqui. Por que você acha? Por que você fala, não, é legal você terceirizar pra gente, né? Por que é Perfeito. mais vantajoso para ele? Perfeito. Hoje existem níveis de varejos, né? Existe o varejo de grande porte, que estão Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, recentemente o Big, né, que está agora no Grupo Pão de Açúcar, Mateus. Os grandes varejos, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem montar em áreas internas de BI, onde eles conseguem analisar informações. A segunda metade da pirâmide são os regionais, que são varejos também que faturam bastante, possuem dinheiro para fazer esse investimento, mas muitas vezes optam por não fazer, por não ser o momento certo ou talvez eles não terem o foco em dados hoje. E o pequeno, de fato, ele está muito distante de poder fazer isso por causa de investimento, né? Existem demandas que vêm em primeiro lugar. Agora, por que nenhuma dessas três faixas faz isso? Ou faz isso, mas não consegue fazer por inteiro? Porque elas não têm o dado do mercado. Então, elas conseguem fazer um BI interno, com vendas, margem, estoque, todos os indicadores internos, porém falta referência. O que o mercado está fazendo? Hoje existem alguns players, como o Nielsen, né, o Grid, a Scantec mesmo, que mostram como que o mercado está em termos de a categoria X cresce 10%. Se eu cresço 9%, eu cresço menos que o mercado. Se eu cresço 11%, eu cresço mais que o mercado. Mas eu olho o mercado como um todo. Não é interessante, talvez, um mercado de apenas um checkout olhar como os mercados de um checkout performam? Porque aí eu estou comparando banana com banana. Então é isso que falta para essas redes. Informação de comparação para que elas tenham um bom relatório interno. E isso elas só conseguem com a Boltz, a Scantec, esses provedores de informação que vêm de fora. Outra dúvida, Arthur, uma curiosidade, na verdade. Vocês passam esses dados para o varejista. Uhum. Vocês ajudam também esse varejista a interpretar esses dados? Perfeito. E aí é onde está o X da questão. E por que a APAS entrou nesse projeto, né? Além de, claro, ver que é um projeto do futuro, que no presente é muito importante trabalhar, porque dados, não existe mais nenhuma decisão sem dado que seja assertiva. Isso é um chute. E chutar hoje em dia é muito perigoso, né? Mas principalmente porque o varejista precisa de apoio na cultura de dados. Então, a APAS ajuda os varejistas hoje associados a aprenderem a analisar, a criarem senso crítico, a trazer a nova geração que está vindo para o mundo do analytics, né, da análise de dados, da cultura de dados, muito antes do que foram as pessoas que estavam lá dentro, né? Hoje em dia, se você pega um comprador mais antigo, ele sabe negociar, ele negocia de olho fechado, porque ele faz isso há tanto tempo, porém tem sido cada vez mais difícil, até retornando ao que eu falei no início, tem sido muito difícil você chegar aos indicadores que você precisa fazer. E aí você precisa buscar coisas no externo. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver a capacidade de analítica de entender a diferença. Outra dúvida. Você passou esses dados para o varejo. Ele tem que ter lá dentro da operação dele alguém que vai interpretar? Vocês passaram. Vocês vão trabalhar alguém lá dentro do supermercado que vai interpretar esses dados ou não precisa? Ele não tem que ter necessariamente alguém lá dentro que esse perfil. Não necessariamente, porque nós fazemos esse papel, nós tá. apresentamos relatórios, vamos lá com frequência. Entendi. Mas claro, quanto mais pessoas ele tiver entendendo e tendo o senso crítico, ele vai conseguir usar com mais frequência.
Ah, então vale a pena, de repente, ele investir num perfil, né? Com certeza. Qual é o perfil, Arthur, do profissional que tem que trabalhar com dados? Se ele quiser realmente ter alguém na loja para receber essa informação, né? O varejista, onde que ele tem que buscar esse profissional? Onde que ele está? De formação, eu sou publicitário e consigo fazer, porém eu não sugeriria os publicitários porque eu acho que eles têm um dom para outra coisa. Os economistas, os engenheiros, pessoas que mexem bem com número, elas no início de sua carreira conseguem pegar com facilidade. Mas, claro, especialistas que já saibam fazer análise ou montar relatórios, precisa-se aí um know-how de Tableau, que é uma ferramenta de análise de mercado, todas as ferramentas que envolvem BI, Power BI, e mais que tudo, algum curso voltado para o Analytics mesmo, né? Inteligência artificial, saber ler e desenvolver algoritmos, tudo isso vai facilitar com que ele não só receba os dados, mas interprete os dados e molde eles de acordo com o que ele necessita no final. Você tem algum case ou lembra de algum cliente? Não precisa dizer o nome se você não quiser. Que vocês realmente passaram as informações a algum varejista e ele fez ações, ele mudou, ele implementou estratégias que ele mudou ali no negócio dele, você lembra? Sim, nós temos a Rede Lopes, por exemplo. É uma rede importante aqui em São Paulo. Ela tem, além de diversas redes, um faturamento muito alto. E essas redes necessitam ações diferentes, né? E com o Grupo Petrópolis, por exemplo, que é um cliente importante nosso, nós fizemos um JBP, que é o plano de negócios que eles têm mensal ou anual com cada um desses varejos. E nós nos baseamos pelos números que foram analisados ao longo do ano de 2021 e tomamos esse JBP para 2022. Com ações, por exemplo, em posicionamento de preço de determinados SKUs, em sortimento que trouxe um sortimento mais premium para o negócio. Então, produtos que estavam sendo buscados em algumas lojas do Lopes que não vendiam em outras lojas. Então, a gente segmentou. Então, em algumas lojas vão esse produto, que é um pouquinho mais caro, mas tem um perfil mais A, e para essas lojas não vão porque não vão vender. Todas essas decisões, elas otimizam tanto para o lado da indústria quanto para o varejo, que não vai sobrar com estoque lá dentro. Isso aconteceu no ano de 2022 e os resultados na GP cresceram cerca de 10 pontos percentuais no ano de 2022. Quando vocês analisam o ticket, vocês perceberam categorias? Crescimento de algumas? Vocês percebem essas mudanças? Olha, tal categoria vendeu mais, essa diminuiu, essa cresceu, num período tal. Com certeza. Isso faz com que nós tendo um menor nível possível de informação, ou seja, a maior granularidade possível, hoje eu vejo produto, dia, loja. Isso consolidado nos dá uma informação muito rica. E a gente consegue semanalmente, por exemplo, comparar categorias naquele período com outro período, sazonalidades. Então eu tenho a Black Friday, como foi a sexta-feira daquele dia, como foi o sábado que veio depois da Black Friday, Páscoa, Carnaval e assim por diante. Se você pudesse, Arthur, reforçar, por que é importante realmente o varejo investir em dados? Por que é fundamental hoje isso? Eu acredito que o varejo que não investe em dados morrerá. É difícil dizer isso e talvez eu esteja até... Não sei a linha do tempo que isso acontecerá, mas eu acredito que acontecerá muito rápido. Porque os dados eles crescem exponencialmente. Hoje o que eu compro com um valor, daqui 2 anos eu compro o dobro. Ou seja, exponencialmente a cada 2 anos eu consigo duplicar o que eu consigo fazer com os dados. Se eu não duplicar o meu investimento ou não começar a investir nele, eu não vou conseguir acompanhar isso. E vai chegar uma hora que a inteligência artificial, que todas as informações vão tomar conta, né, das decisões das redes que investiram. Então, se você não investir hoje, é possível que no dia de amanhã você saia atrás e possa até prejudicar seu varejo em não ter nem um investimento feito e nem criado a cultura analítica dentro do seu negócio, que isso leva muito tempo. Então, quanto antes começar, melhor. Última pergunta, Arthur. Eu imagino que um supermercado, para ele pensar em contratar um serviço da Boltz, por exemplo, ele tem que ter pelo menos uma tecnologia apoiada na loja dele. Já a loja dele tem que estar desenvolvida, né? O que você sugere para aquela pessoa, para aquela rede? Enfim, às vezes ele é pequeno. Ele nem começou esse processo direito, tecnológico. Dá para consertar isso? O que ele precisa resolver ali para poder ter essa informação, entendeu? Perfeito. A informação ela é captada direto no checkout, pela automação daquele varejista. Hoje nenhum varejista consegue vender sem automação de frente de caixa.
logo a gente consegue integrar qualquer varejista. Porém, existem varejos bem pequenininhos que talvez tenham dificuldade de ter uma automação que suporte de uma maneira fácil essa integração. Mas existem também opções no mercado que dão de graça para ele uma automação que hoje consegue integrar com o nosso negócio. Então a gente consegue, desde o pequenininho até a gigante, consegue integrar, consegue trabalhar e atender das formas diferentes que eles necessitam. Agora é para fechar mesmo, hein? O que diferencia a Boltz dos concorrentes dela? A APAS. A APAS ela traz uma proximidade com o varejista muito forte. O varejista acredita na APAS, obviamente, porque a gente está aqui todos os dias brigando, né, pelo varejista no bom sentido. A gente está buscando novos negócios, novas parcerias, novos custos para que eles trabalhem melhor e possam levar isso ao consumidor. E a Boltz, sendo da APAS, o que acontece? Faz com que a Boltz também sinta a dor mais perto. E isso faz com que a gente ache soluções de uma forma mais rápida e traga na linguagem do varejista essa solução dia a dia. O que você quer dizer é que os seus concorrentes, eles não estão do lado do supermercado, é isso? Eles não entendem as dores realmente do varejo? Não como nós. Entendi, não, então eu entendi. Obrigada, Arthur. Você quer mandar mais algum recado para quem está assistindo? Bom, acho que a cultura de dados ela é inevitável. Se você surfar a onda, pode ser que você consiga ter muitos ganhos com isso no futuro. Eu plantaria hoje, se eu fosse um varejista. E nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde. Pelo contrário, estamos num momento bom. Tá certo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela entrevista. Até a próxima. Obrigado.